Boa tarde para você que está ligado na tela da Rede Mais Record TV. Agora é o momento de você acompanhar nossas entrevistas com assuntos relevantes que focam na sua qualidade de vida. Hoje no nosso programa nós vamos falar sobre acupuntura. Muita gente tem medo só de ouvir falar essa palavra, né? Uma insegurança em relação à agulha, mas nós vamos entender sobre o método terapêutico que oferece diversos benefícios para a promoção da saúde. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com com o acupunturista Alexander Cordeiro. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Então, vamos começar, né? Explica para a gente o que é a acupuntura. Bom, a acupuntura ela é uma técnica, né, terapêutica que está inserida dentro da medicina tradicional chinesa. E ela vai atuar no organismo, fazendo com que haja uma autorregulação dentro do organismo. Uhum. Agora, quais dores crônicas aí podem ser tratadas com essa técnica? Basicamente, todas as dores crônicas, começando pela própria cefaleia, né, que é uma patologia muito comum, mas também as dores crônicas musculares, como fibromialgia, osteoarticulares. Então, todas essas dores, elas já têm sido talvez tenham sido as primeiras pesquisas feitas com a acupuntura, seja exatamente em relação à melhora dos tratamentos com a acupuntura. Agora, muita gente sofre com as questões aí do sono. Como é que é feito esse tratamento aí, utilizando a acupuntura? Nós sabemos que existem muitas causas de insônia ou dificuldade de dormir. Dentro da medicina chinesa, a gente faz uma avaliação diferente da medicina alopática, né? Onde a gente procura fazer um diagnóstico dentro da medicina chinesa para descobrir qual é a causa dessa dificuldade, né, no sono do paciente. De qualquer forma, a gente já sabe hoje que a acupuntura ela faz um estímulo de serotonina, dopamina, muitas substâncias que são utilizadas, inclusive, nas medicações, né, para melhorar a qualidade de sono do paciente. Com a vantagem de que você não tem os efeitos colaterais que as medicações têm, principalmente no uso de longo prazo, né? Perfeito. Agora, quais os benefícios aí para as grávidas, doutor? Para as grávidas, a acupuntura é excelente. Por quê? Porque nós sabemos das limitações que as grávidas têm no uso da medicação. Muitas medicações são proibitivas na grávida. E a acupuntura ela não tem contraindicação para a grávida. É lógico que existem alguns pontos que a gente não deve utilizar, mas, então, aquelas dores lombares que as grávidas costumam ter, enjoo que a grávida costuma ter, todas as dores que ela possa sentir durante a gravidez é possível de você tratar com a acupuntura. Perfeito. Agora, para os ansiosos de plantão, como que a acupuntura pode ajudar? Bom, para os ansiosos, exatamente em cima daquelas substâncias que eu falei, né, serotonina, dopamina, que são medicações que se usam, por exemplo, os inibidores de recaptação de serotonina, né, que a alopatia usa. Essas substâncias, a acupuntura ela é capaz de fazer um estímulo nessas substâncias. Então, nós temos muitos pacientes que são indicados, inclusive pela própria clínica psiquiátrica, né, para diminuir essa ansiedade. Existe até tratamentos para evitar compulsões. Então, realmente melhora o equilíbrio, né, harmoniza o paciente, né. Perfeito. Agora, basicamente, como é que é feito o procedimento? A acupuntura, né, ela é feita com agulhas, né? Então, assim, o próprio nome já diz, né? O procedimento, na verdade, nós procuramos fazer uma anamnese dentro da medicina tradicional chinesa, e dentro dessa anamnese a gente descobre qual é a disfunção que está acontecendo. A gente nem chama tanto de órgãos, mas sim de elementos, né? Dentro de toda uma teoria médica. E, a partir disso, tem a escolha dos pontos que são apropriados para aquele tratamento específico. Então, não existe assim, um tratamento que é generalizado, ele é muito individualizado. Depende muito do que o paciente está vivendo naquele momento. Quais são os pontos mais utilizados? Existem alguns pontos que são mais conhecidos, né? Que são os pontos, falar em termos assim, né? IG4, F3, R3... são pontos que já ajudam na autorregulação, já é bem conhecido dentro da acupuntura. Mas são mais de 300 pontos. Então, na verdade, fora a crâniopuntura, que é uma outra técnica,
técnica de Yamamoto, que é uma outra técnica. Então, assim, é um mundo vasto, é um outro mundo da medicina. Perfeito. A gente continua falando desse assunto já já, mas antes nós vamos para um recadinho. O INCOR, Instituto de Cardiologia do Norte de Minas, há 25 anos presta assistência cardiológica aos seus pacientes, atuando sempre de forma ética e humanizada, colocando à disposição recursos tecnológicos e terapêuticos seguros. O INCOR conta com equipamentos modernos e tecnologia especializada em cardiologia, consultas, análises clínicas e diversos exames cardiológicos. E você, como está a saúde do seu coração? Está na hora de fazer o seu check-up no INCOR. Agende agora mesmo pelo WhatsApp, o 38 98416 9390. Ou ligue 38 3222 9932. INCOR, a saúde do seu coração em boas mãos. Daqui a pouco a gente continua falando sobre acupuntura aqui no nosso programa Vida e Saúde. Antes, nós vamos para um intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa Vida e Saúde, recebendo aqui o Dr. Alexander Cordeiro, acupunturista. A gente continua com o nosso programa, né, falando agora sobre as restrições para se fazer, para quem que não é indicado o procedimento. Na verdade, não existe essa contraindicação. Ótimo. Né? Exatamente por você não ter efeitos colaterais, né? Então, assim, você não tem ninguém que está contraindicado a acupuntura. Perfeito, tranquilo então. Agora, em relação à questão da segurança, né? Alguns, como eu disse no início do programa, algumas pessoas têm medo das agulhas. É um procedimento muito seguro, né? Na verdade, é um procedimento invasivo. Então, nós estamos introduzindo uma agulha no paciente. Então, é necessário um conhecimento bem vasto de anatomia. Perfeito. Existem áreas de risco, sim, né? Mas que devem ser evitadas ou devem ser utilizadas técnicas apropriadas. E quanto ao receio que muitos pacientes têm, principalmente quando se fala com agulha, né? Nós já tivemos pacientes, inclusive, com pânico de agulha e, no entanto, foram tratados. Existem muitas técnicas de agulhamento. Né? Existem livros, inclusive, sobre técnicas. Existem mais de 100 técnicas de como se agulhar. E, de acordo com essa técnica, muitos pacientes a gente pode fazer um tratamento completamente indolor. Perfeito. Aqui nós já entendemos que essa técnica é milenar, mas também pode ajudar nas doenças da modernidade, né, dos novos tempos, como a Covid-19. Explica para a gente, né, o que foi possível identificar até agora sobre o tratamento pós-Covid. Bom, a gente acompanhando o Covid, a gente percebeu que hoje a gente tem muitos casos, né, de pós-Covid, igual você falou. Então, uma das áreas que está acontecendo muito são problemas neurológicos e algumas dores também que surgiram após o Covid. Então, todas essas áreas, a acupuntura ela é capaz de contribuir na melhora do paciente, né? Lesões que possam ter acontecido. E, de uma forma geral, a acupuntura ela é capaz de fazer com que o paciente ele chegue à sua homeostase, ao seu equilíbrio mais rápido com a utilização da acupuntura. Perfeito. Agora, os planos de saúde cobrem a acupuntura? Sim, muitos planos cobrem a acupuntura e às vezes muitos pacientes que poderiam estar se beneficiando, né, desse tratamento nem sabem que alguns planos, porque como ele diminui o tempo da patologia, como ele diminui a intensidade de muitas patologias, o benefício para o paciente é muito grande. Perfeito. Agora, as curiosidades, né? Existe aí algum tabu em relação à acupuntura ainda? Olha, isso está mudando bastante. Eu acho que no início a acupuntura tinha uma coisa assim, principalmente porque a gente fala de energia, assim, tinha uma coisa meio mística ao redor da acupuntura. Mas hoje, se você entrar na internet e, por exemplo, digitar acupuntura no PubMed,
né, que é uma referência de artigos científicos, você vai ver mais de 36 mil artigos de acupuntura. Se você entrar no Cochrane, que é outra referência, você tem mais de 100 artigos, né, indexados. Então, a acupuntura está deixando de ser essa questão mística e está passando a ser mais uma questão onde a ciência está começando... Porque o que acontecia é que você tinha um resultado e a ciência não conseguia explicar. Então, mais recentemente, com as novas tecnologias, né, com o PET scan, inclusive, que está sendo utilizado na acupuntura, a ciência está começando a entender como que é esse mecanismo, por que a acupuntura realmente funciona. Perfeito. E você já estudou a técnica lá na origem, né, na China. Conta um pouco dessa experiência para a gente. Eu primeiro fiz a especialização médica, né, aqui no Brasil, e depois dessa especialização médica eu fui morar na China para estudar a medicina tradicional chinesa lá na base. E realmente existem algumas diferenças, né? E assim, realmente é uma experiência que vale a pena, porque o entendimento até de como eles pensam, né, o ser humano, como que eles pensam, como funciona o nosso organismo, né? Então, realmente, eu acho que foi um dos grandes saltos na minha clínica, foi ter ido morar na China. Perfeito. O brasileiro tem muito aí a aprender, a entender, a conhecer as técnicas aí da origem chinesa. Porque é uma maneira diferente. Enquanto a alopatia ela gosta de fragmentar, né? A ciência ocidental ela vai fragmentando para entender. Na medicina tradicional chinesa, eu tenho que ver o todo, realmente. Então, assim, às vezes, por exemplo, um paciente que tem uma gastrite, mas na medicina chinesa, aquilo tem uma correlação com outros elementos, tem a ver, por exemplo, com enxaqueca. Então, a gente tem que ver o paciente como um todo. É o paciente, assim, é a pessoa, o que ela vive, a idade dela diferencia, o momento que ela está vivendo. É diferente. Perfeito. Agora, para finalizar, qual que é a dica para quem se interessou por este tipo de tratamento? Nos procurar. Vou estar à disposição para poder ajudar qualquer pessoa, sim. Perfeito. Muito obrigado pelas informações aqui para os nossos telespectadores. Ótimas dicas. Obrigado a vocês pelo convite. E obrigado você que nos acompanhou aqui pelo programa Vida e Saúde na tela da Rede Mais Record TV. Sempre te espero aqui no mesmo horário e também nas redes sociais. Então, até a próxima!